Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Com estas palavras do profeta Isaías, que escreve no capítulo 25, versículo 9, quero acolher vocês neste domingo, 20º domingo após Pentecostes. Queridos e queridas, membros da comunidade, da paróquia, do sínodo, sim, membros da paróquia evangélica de Chapada e também extensivo a todas as paróquias componentes do Sínodo Planalto Rio-Grandense. Repito as palavras bíblicas com as quais vos acolho. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Com estas palavras vos também saúdo, dizendo que aos poucos, como estamos retornando às nossas atividades presenciais, iremos deixar de lado, descontinuar as gravações, as transmissões online, para que de fato possamos novamente viver e conviver em comunidades e setores de trabalho. Este retorno deve ser gradual, de acordo com a realidade local, com todos os cuidados. E assim, nesta manhã, vos desejo um abençoado culto e que possamos celebrar em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos, pois. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que congrega todos neste dia, enche-nos de paz e amor e de alegria. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Querida comunidade de fé, quando nos reunimos em culto, louvamos, bendizemos e agradecemos por todas as dádivas da vida. Mas também temos a necessidade de olharmos para nós mesmos como num grande espelho, examinando a nossa consciência, o nosso falar, o nosso agir, mas também as nossas omissões. Por isso, pensando nesta semana, onde celebramos o Dia da Criança, também queremos nos deixar motivar. Nós queremos confessar os nossos pecados de uma maneira diferente. Hoje somos conduzidos a cantar, examinando a nossa conduta diante de Deus, com a canção que a Laura Romana irá nos trazer. Enquanto a vemos e ouvimos, também pensamos sobre os nossos pecados e os colocamos diante de Deus. Era uma vez um bonequinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o bonequinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Jesus disse: quem não aceitar o reino de Deus como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Quando Jesus nos toca com estas palavras, não nos quer infantilizar, mas que nós tenhamos a pureza e a leveza de uma criança. Se também percebemos que quando a nossa vida anda torta,
temos a oportunidade de nos deixar orientar pela palavra de Deus e nos arrepender. Todo aquele e aquela que, durante a canção, pensou sobre a sua vida, procurou a palavra bíblica nas Sagradas Escrituras, orientação para endireitar o seu caminho, quero anunciar com as palavras de Amós, capítulo 5, versículo 6, onde diz: buscai o Senhor e vivei. A pessoa que busca a misericórdia do Senhor por meio da fé em Jesus Cristo, confessa com sinceridade o seu pecado, recebe de Deus o perdão e passa a viver em novidade de vida. Portanto, anuncio o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos todos juntos a este Deus que nos conduz pelos caminhos que nos levam à salvação. Cantemos. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de maior nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, és Deus Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores, não podemos ver tua glória sem lembrar. Tu somente és santo, santo és teu Filho, Deus soberano e Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Assim como nós trouxemos diante de Deus a nossa confissão de culpa, onde nós nos sentimos irmanados em nossa família de fé, também te convido para inclinar a tua face, juntar as tuas mãos e nos dirigirmos a Deus em oração. Bondoso Deus, agradecemos-te pelo dom da vida, por este momento em culto. Em especial, te pedimos, abra as nossas mentes, ouvidos e corações para ouvirmos a tua palavra. Dá que teu Santo Espírito nos desacomode de nossos bancos e nos provoque a reflexão e desperte para uma fé justa, amorosa e cuidadosa. Que a tua palavra, a tua viva voz, seja para nós um combustível para a prática dos teus ensinamentos em nosso dia a dia. Isto te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, que vive contigo e com o Espírito Santo de eternidade a eternidade. Amém. Caros irmãos, caras irmãs em Cristo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, é que queremos ouvi-la com atenção e permitir que em nós atue. Convido para que abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 12 até 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4,
versículos 12 a 16, onde está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui a palavra do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Quero iniciar te desafiando nesta manhã na reflexão. Você tem uma Bíblia em casa? Você a usa e em qual momento? Temos aqui sobre o altar a Bíblia das crianças. Talvez você tenha ela em outro formato, talvez não tão colorida, tão ilustrada, com histórias destacadas. Você pode ter uma Bíblia que tomou de herança de seus pais. Você pode ter uma que utilizou durante o período do ensino confirmatório ou em outra oportunidade. Não importa a cor da capa, o formato da letra, se tem figuras ilustrativas ou não. O que importa é qual é a relação sua para com este livro, que conta muitas histórias de vida. Quando nós o lemos diariamente, uma vez por semana, em momentos como culto ou grupos de trabalho, como nós a percebemos? Temos facilidade com ela ou muitas vezes lemos histórias que a gente não entende muito bem o que elas querem nos trazer, o que elas querem nos dizer. Importante sempre é quando nós lemos um trecho da Bíblia em conjunto com outra pessoa. Às vezes dentro de um espaço comunitário, às vezes também a partir da nossa casa, quando nós convidamos alguém outro da comunidade e dizemos, vamos ler juntos determinado trecho, determinado capítulo, e principalmente quando também pedem a orientação para o ministro ou a ministra de sua comunidade. Quando nós o fazemos desta forma, buscamos de fato compreender, entender o que as Sagradas Escrituras lá vividas, escritas, registradas e trazida então para os dias atuais, querem fazer diferença na nossa vida. Então, quando a gente olha um pouquinho para trás, lá no livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que Filipe leu o profeta Isaías e então ele conversou sobre este trecho com o funcionário etíope. Ele queria entender melhor e juntos buscaram esta compreensão. O etíope, então, quando perguntado por Filipe se entendia o que estava sendo lido, ele disse, como é que eu posso entender se ninguém me explica? Filipe, então, é convidado e sobe na carruagem a fim de explicar o que aquele trecho do profeta Isaías queria dizer. Então, ali eles têm um desfecho impressionante. Depois de juntos estudarem o trecho de Isaías, ele de fato deseja ser batizado, porque a sua vida é transformada. Diz o texto que o funcionário etíope segue viagem repleto de alegria.
Afinal de contas, por que eu trago apenas um pequeno trecho? Você deve estar se perguntando, mas de onde esta história? Esta história, ela nos revela, a partir da Bíblia, que o poder da palavra de Deus faz toda a diferença em nossa vida. Na nossa vida como pessoa, como comunidade, mas também como sociedade. Quando nós ouvimos o trecho de Hebreus, que eu li no início da mensagem, ali fala um versículo destacado que a palavra de Deus, ela corta mais do que qualquer faca afiada dos dois lados. Ela vai lá no fundo da nossa alma e toca o nosso espírito. Ela vai no íntimo de cada pessoa e julga desejos e pensamentos do coração dela. Sim, a palavra de Deus tem poder em nossa vida, em nossa comunidade e também na sociedade. Porém, a palavra de Deus que temos acesso por meio da Bíblia nem sempre é tão bem-vinda, como também a obra de Jesus não foi sempre vista com bons olhos por muitas pessoas. Jesus, por não ser compreendido como o próprio Deus e como a manifestação da mensagem do reino de Deus, ele foi perseguido, depois preso e por fim então morto. Esta história nós conhecemos bem. A palavra de Deus, ela faz contrariedade à exclusão, ao ódio, à injustiça e ao desrespeito com pessoas economicamente frágeis. A voz de Deus tem por objetivo repreender aqueles e aquelas que se afastam da sua vontade. Clama para que as pessoas de fato possam se arrepender. Oferece ainda a graça como presente de reconciliação e desafia para uma nova vida. A palavra de Deus quer também atingir a você e a mim em 3 âmbitos. Volto a repetir, na nossa vida como pessoa, como comunidade e como sociedade. E claro, nem sempre o agir da palavra de Deus acontece exatamente nesta ordem, pois o Espírito Santo age, sopra, interfere aonde e como quer. A palavra de Deus, então, em nossa vida, assim como aconteceu com o funcionário etíope que lia e não entendia muito bem, a voz de Deus quer então agir em nosso coração a fim de que a nossa vida, os nossos costumes, as nossas práticas, o nosso jeito de nos relacionarmos com as outras pessoas e com a criação, seja um sinal visível do Espírito Santo de Deus que habita em nós a partir do batismo. Mas claro, diariamente nós sempre de novo lutamos e relutamos com a nossa velha pessoa. O pecado que sempre exerce um poder, uma influência grande sobre a nossa vida e a todo momento, de novo, o maligno quer nos atacar. Sempre nós damos uma brecha para que algo nos afaste de Deus. Porém, se a nossa vida está baseada na palavra de Deus e na oração, temos nela forças para lutar em meio a todos os momentos de tentação. E o Espírito de Deus nos ajuda principalmente nestas horas de tormento. A palavra de Deus, para nós enquanto comunidade cristã, surge a partir da palavra criadora de Deus, que ao enviar o Espírito Santo, encoraja, anima, fortalece e desafia para a missão. A palavra de Deus no seio da comunidade é também a palavra que representa e repreende, representa a repreensão das formas de conflito, dos discursos e práticas de exclusão. Chama a reconciliação e desafia para a caminhada conjunta, respeitando as diferenças. Porque comunidade, como o próprio nome diz, comum unidade, que vive a partir da voz de Deus, é comunidade que não busca anestesiar as dores, se distanciando delas, mas ela cuida dos ferimentos a fim de buscar a libertação e a vida digna.
Então eu pergunto, como nós, enquanto comunidade, temos sido testemunhas vivas aonde nós estamos inseridos? Como a nossa comunidade tem sido sal na terra e luz no mundo, que aprendemos também a partir das Sagradas Escrituras? Ou nós nos fechamos em nós mesmos, nos isolando das outras pessoas, não falando de nosso Deus, do que Ele tem feito por nós, das maravilhas da criação? Ou nós somos vistos como aquelas pessoas que participam e que praticam aquilo que ouvem na pregação em sua comunidade? E por fim, a palavra também que quer chegar a nós, enquanto sociedade. Quando falo da palavra de Deus na sociedade, a gente não tem a pretensão de dizer que nós, enquanto cristãos ou enquanto luteranos, temos um Deus melhor do que outros. Não, nós destacamos que temos apenas um só Senhor, a quem devemos seguir e servir. Afinal, o nosso país, ele defende que nós tenhamos harmonia, respeito às diferentes religiosidades. Na verdade, nós devemos pensar como nós recebemos de Deus e o que nós damos adiante, este grande amor que Ele tem por nós. A palavra de Deus na sociedade é a palavra que desafia, que transforma a vida e que nos lembra que o grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, de uma vez por todas, entrou lá naquela situação de perseguição, de prisão e de morte, mas que se ofereceu como sacrifício vivo a fim de que os nossos pecados fossem perdoados. Portanto, nós somos libertos pela graça de Deus, mas comprometidos também, a partir disso, com o mundo que nos cerca. Lembremos, pois, amar a Deus em primeiro lugar, amar ao nosso irmão como a nós mesmos, amar a nossa irmã como a nós mesmos e, por fim, cuidar de toda a criação que nos foi confiada por este Deus de amor. A voz de Deus na sociedade é a palavra que mudou o jeito de ser da comunidade. E por isso é palavra que muda também as relações que criamos em sociedade. Somente permitimos que Deus transforme a nossa vida, a da comunidade, é que então poderemos trabalhar e sonhar com um lugar justo, fraterno e democrático. Talvez você possa pensar que isso seja impossível nos momentos atuais em que nós vivemos. Mas eu te digo, não se esqueça, Deus é fiel, para nada para Ele é impossível e que de fato nós possamos permitir que assim como Felipe e o etíope estudaram juntos a palavra e ali aprenderam e aquele então quis se deixar batizar e seguiu viagem alegre, que nós a partir de nosso batismo também possamos seguir na viagem da vida. As crianças têm um dom especial para nos falar deste Deus de amor e que nós possamos falar para elas a partir da Sagrada Escritura. Agora nós temos Bíblia das crianças, daqui a pouco nós temos outros modelos. As Bíblias mudam a capa, mas não mudam o conteúdo. Aquilo que precisa chegar em nós é o tesouro que você tem dentro de casa. Que a gente possa ser como uma concha que está fechada, mas que se abre para mostrar a preciosidade que temos em nosso coração. As verdadeiras pérolas que nós recebemos como dádiva e graça de Deus. Que você deixe a sua criança, que é humilde, que é serena e sensata, também nos fazer diferença. Que nós possamos olhar para as nossas crianças que temos em meio à nossa família, em nossa comunidade e sociedade, e nos perguntarmos o que nós estamos ensinando para elas, como nós estamos convivendo com elas e o que deixamos para elas como herança. Que nós possamos nos deixar orientar pelo Espírito Santo de Deus, hoje e todos os dias de nossas vidas. Amém.
Convido-te para cantar Palavra Não Foi Feita para Dividir. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para vaidade. Destino da palavra é eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão. Destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Assim como nós cantamos, eu te convido para inclinares a tua face, pensar sobre todas estas palavras e juntos orarmos. Antes de orarmos, quero lembrar a você que a oferta deste domingo, ela é destinada por cada campo de trabalho. Que Deus abençoe dádivas e também doadores, lembrando que Deus ama a quem dá com alegria. Em nossa paróquia de Chapada, nós destinamos então esta oferta para a campanha Vai e Vem. Obrigado por todo o empenho e doação e que elas possam ser bem utilizadas. Oremos. Querido e bondoso Deus, neste dia onde pensamos sobre a palavra bíblica, que quer ser aprendida, vivenciada, como também o fora por os nossos antepassados. Nós te agradecemos e pedimos que nos orientes com o teu Santo Espírito, de maneira que possamos aprender com ela. E te pedimos, intercedemos para que as nossas crianças e jovens possam aprender que esta é a palavra saudável, a palavra que edifica, a palavra que deve ser seguida. Não de qualquer jeito, a qualquer preço, mas sempre sob a luz do teu amor e do teu cuidado. Senhor, também te pedimos especialmente pelas crianças para que não sofram diante da maldade dos adultos, que crianças possam ter direito de brincar, ter a sua saúde assegurada, o seu alimento na mesa, a sua educação, e que possam ser chamadas à responsabilidade conforme irão crescendo. Te pedimos, intercedemos, Senhor, pelas pessoas enfermas, enlutadas, que sofrem por as mais diferentes razões. E te pedimos, Senhor, por cada comunidade, por cada pessoa que neste domingo se volta a Ti. E tudo mais que nós queremos agradecer, pedir e interceder, nós colocamos numa só voz, quando juntos cantamos a oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos e queridas, como nós estamos a 2 dias do Dia da Criança e temos muitas crianças entre nós, batizamos, acompanhamos junto a Missão Criança em nosso sínodo, em nossas comunidades nós temos essa preciosidade. Também os pré-adolescentes de Novo Barreiro trazem uma mensagem a vocês, acompanhado de 2 crianças. Percebam esta poesia e também celebrem com vossos filhos e filhas. Dia Mundial da Criança. É poder andar na escola, saltar e correr no jardim. Poder jogar bola é ter tempo só para mim. É chamar-me Joãozinho e ninguém estranhar. Se fizer um jantarinho e na casinha for buscar. É chamar-me Mariana e as árvores trepar. Poder rasgar os calções sem ninguém se importar. É querer ver o mesmo filme pela 15ª vez. Também se querer saber se não é em português. É adorar, ir na praia e nunca achar a água fria. Gostar de rebolar na areia de manhã ao fim do dia. É zangar-me com os amigos, não gosto de te dizer, mas a seguir dar-lhe as mãos e rapidamente esquecer. É querer saber de tudo e tudo muito bem. Ver precisar de usar as mãos para o mundo conhecer. É ter facilidade em muitos amigos fazer. Ser capaz de abraçar quem acabei de conhecer. Ser criança é tudo isso, ou é ou deveria ser. É ter direito à infância, é ter direito a crescer. Feliz Dia das Crianças! Este é um grupo que sempre se esforça e gosta de homenagear todas as pessoas que nos acompanham também nas redes sociais. E assim, queremos concluir este culto juntamente com você, recebendo a bênção de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leve consigo ainda o canto, pensando em sua família, acompanhados pelo Daniel e pelo Gabriel. Tenham todos um ótimo domingo e sirvam sempre ao Senhor com alegria.